Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, botem lá o polegar, né, o positivo no YouTube, enfim. Isso é sempre muito bom para o nosso trabalho, é muito legal para a gente. Semana passada, o Banco Central aumentou a taxa Selic pela 8ª vez consecutiva, né, a taxa de juros Selic. A taxa Selic é a taxa de condução da política monetária pelo Banco Central, né? É a principal taxa de juros do mercado bancário brasileiro. E para os bancos ela é fundamental, porque os bancos usam a Selic como precificação, né? Uma variável base de precificação para suas operações de captação e de empréstimo. Portanto, é uma taxa de referência, a taxa básica de juros. E esse aumento da Selic foi uma tentativa, ou é uma tentativa, na verdade, né, de tentar controlar a inflação no Brasil, né, que subiu muito no passado, deu 10,06% IPCA, né, muito alta, bem acima da meta. Nossa meta é 3,75%, né, e, portanto, é uma tentativa de controle da inflação. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, né, como veio se comportando a Selic desde janeiro de 2021 para cá. Né. Observe que ela estava em 2% ao ano, há um ano atrás, ela só fez subir nas últimas reuniões do Copom, e hoje está no nível de 10,75% ao ano. Veja, aumento da taxa de juros é um remédio clássico, tradicional, que a gente aprende na faculdade, na universidade, enfim, para controlar a inflação de demanda. Né? A inflação de demanda é aquela inflação que acontece quando a economia está muito aquecida, há um consumo muito grande por parte da sociedade, as pessoas estão consumindo demais, portanto pressionam os preços, né? E aí o aumento da taxa de juros é um remédio tradicional para esfriar esse tipo de inflação. Né? Então o Banco Central faz isso, né, para esfriar a inflação, o aumento dos juros. Né? Mas na verdade a nossa inflação não é uma inflação de demanda. Eu venho falando disso já há um bom tempo. Né? Nós temos um desemprego muito grande, ao redor de 13% da PEA, população economicamente ativa, de pessoas que estão desempregadas, fora os desalentados. Né? Os desalentados são aqueles que estão desempregados e nem mais procuram emprego, né? Porque esses 13% são pessoas que estão desempregadas e estão pressionando o mercado de trabalho, buscando emprego. Mas há também um contingente muito grande de pessoas que não pressionam mais o mercado de trabalho por causa de desalento. Então bote aí por baixo 20 ou 25% da força de trabalho brasileira desempregada, né? A renda muito depreciada, a perspectiva de crescimento econômico para 2022 é muito ruim para o Brasil. Portanto, nossa inflação não é uma inflação de demanda. Não é uma inflação de demanda, eu venho falando disso já há um bom tempo. Nossa inflação é causada por um choque de combustíveis. O ano passado, gasolina subiu demais, o gás de botijão, né, gás de cozinha subiu demais, e também pela desvalorização do câmbio, que em particular em 2020, né, mas um pouco em 2021 também, a nossa moeda se desvalorizou demais frente ao dólar, e isso tem um impacto inflacionário muito grande. Então não é uma inflação de demanda. Esse aumento da taxa Selic não vai resolver, porque não vai reduzir o aumento de preços que, porventura, os que já aconteceram, os que podem acontecer. Né? Os preços estão subindo por outra razão, né? Vamos dizer assim. Né? Então, enfim, o Banco Central tomou uma decisão que eu acho que não vai ajudar a controlar a inflação, e pior, vai trazer outras dificuldades para a economia brasileira. Esse outro gráfico aqui mostra isso. Essa linha amarela é o IPCA mensal, né? O índice de preços oficial mensal, que eu anualizei, né, mês a mês, e a linha azul é a Selic. Vejam que a gente agora já está com a taxa de Selic acima da expectativa de inflação, portanto já estamos com a taxa real de juros positiva, né? E isso vai trazer muita dificuldade para o Brasil, porque taxa de juros mais altas, tudo bem, ajuda a controlar a inflação de demanda, mas a nossa inflação não é de demanda, como eu já disse, né? E vai trazer mais dificuldade para a economia brasileira andar. Os consumidores vão ter muita dificuldade para comprar crédito, né, com taxas de juros mais altas, né? Então, parcelar no cartão, né, parcelar no boleto, parcelar no carnê, enfim, né, as pessoas que compram parcelado vão ter muita dificuldade, portanto o consumo vai reduzir. E o empresário também vai ter muita dificuldade. O pequeno empresário, né, aquele pequeno empresário, médio empresário que não tem acesso à taxa de juros subsidiada do BNDES, por exemplo, vai encarar capital de giro cada vez mais alto, né, taxa de juros mais alta. E capital de giro é vital, principalmente para as pequenas empresas, né? Eles vão ter muita dificuldade. E todas as empresas, de qualquer sorte, vão ter dificuldade também para aceitar novos projetos de investimento, porque com a Selic de 10,75% ao ano, e com a expectativa de subir, inclusive, né? Essa expectativa, para você aceitar um novo projeto, você tem que ter um projeto que produza aí uma taxa interna de retorno de 13%, 14% ao ano, que é muito difícil você conseguir um projeto que te pague, que te prometa, né, uma taxa de retorno de 13%, 14% ao ano. É muito difícil. Então, essa Selic alta ela vai trazer muita dificuldade para a economia brasileira, né?
E é isso, inclusive, que a ONU, né? A ONU já sinalizou isso agora, eu já gravei um vídeo sobre isso, né? No relatório da ONU, World Economic Situation Prospects para o ano 2022, né? Que coloca o Brasil como a terceira pior taxa de crescimento do mundo para esse ano, de 2022, né? A gente só ganha para Guiné Equatorial, pequeno país da África, né? Que vai cair, segundo a ONU, vai cair o PIB em 0,6% ao ano, e Mianmar, né? No Sudeste Asiático, que vai cair 0,8%. Segundo a ONU, a gente vai ter aí um desempenho de 0,5% do PIB, de crescimento do PIB, vai ser a terceira pior taxa de crescimento, portanto, veja bem, o que é que o Banco Central está fazendo? Ele está usando um remédio inadequado para resolver um problema e está matando o paciente, né? Porque a nossa economia não vai conseguir crescer, andar, né? Ter uma espécie de recuperação econômica com essa taxa de juros, tá certo? Inclusive, na semana passada também saiu um relatório muito interessante na imprensa, feita pela consultoria Infinity Asset, que eu tive acesso, né? Tá na internet isso, e eu peguei esse relatório, esses números. Essa consultoria analisou 40 países, ela pegou a taxa da política monetária, a Selic deles, né? A taxa da política monetária desses 40 países, e fez uma estimativa dessa taxa para os próximos 12 anos, abatendo a expectativa de inflação, ou seja, para pegar a taxa de juros real. A taxa de juros real é a taxa de juros menos a inflação, né? O Brasil, dos 40 países, é o que tem a maior taxa de juros real para os próximos 12 meses, com 5,96% ao ano. Aqui o gráfico está mostrando isso. São 40 países, o Brasil é o primeiro lugar, com 5,96% ao ano, de taxa real de juros, né? Depois desse aumento da Selic. Seguido da Rússia com 4,77%, a Rússia está em segundo lugar, em terceiro lugar a Turquia com 3,46%. Né? Dos 40 países, aqueles que têm as taxas de juros mais baixas, né? Taxas negativas de juros, a gente tem a Argentina com 11,31% de taxa negativa real de juros, Estados Unidos com 4,82%, Estados Unidos com taxa real negativa, e Taiwan com 3,35%. Dos 40 países, só 10 países têm taxas de juros reais positivas, portanto acima da inflação. Os outros 30 países têm taxas de juros reais negativas, né? As mais baixas são as que eu citei aqui, Argentina, Estados Unidos e Taiwan. Isso demonstra que um esforço do mundo em tentar recuperar a economia, né? Com o problema da Covid, agora com a variante Ômicron e tudo mais, né? Taxa de juros um pouco mais baixa para tentar estimular o ritmo da economia desses países, que é exatamente o contrário do que o Brasil está fazendo, né? Então a gente vai ter um crescimento econômico pífio em 2022, ao redor de 0%, 0,5%. Segundo a ONU, a terceira pior taxa de crescimento do ano, né? E isso é muito ruim, né? Ou seja, o Banco Central, que é o responsável pela política monetária e cambial, está muito preocupado com a inflação. Inclusive o presidente do Banco Central já deu uma declaração que gerar emprego não é o objetivo do Banco Central, é um objetivo secundário. Ele já falou isso na imprensa, né? Então ele está muito preocupado com isso, aplicando um remédio que não vai funcionar, tá? Enquanto que a política fiscal, que é feita pelo Ministério da Economia, não existe, né? O Ministério da Economia, no governo atual, ele é totalmente inerte, né? A gente está na mão do Banco Central, que está fazendo um trabalho não para curar a doença, mas, na minha opinião, para matar o paciente, né? Com essa taxa de juros tão alta assim. Então, enfim, é isso que a gente tem. Quem é que vai ganhar com essa taxa? Né? Quem perde? Perde o consumidor, perde os empresários, né? De maneira geral, tem muita dificuldade com taxas mais altas. Quem vai ganhar? Aqueles que têm dinheiro aplicado em banco, né? Chamados rentistas, aqueles que aplicam em banco, especialmente com taxas pós-fixadas, né? Taxas atreladas a Selic, ou algum OCDI, enfim, que o CDI tende a subir também, vai acabar ganhando, mas a economia vai andar cada vez mais de lado e o desemprego vai aumentar cada vez mais. O Banco Central não enxerga isso e parece não estar muito preocupado com isso.